Graça e paz de Cristo. Amém. Boa noite, amada igreja. Desejo convidá-los a abrir a escritura no livro de Lucas. Livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 18. Livro de Lucas, capítulo 18, verso 18. Amada igreja, encontrou? Amém. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Verso 20: Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Verso 21: Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. No verso 23 e último: Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Santo e glorioso Deus, eterno Pai, estamos reunidos aqui, Senhor, enquanto congregação, enquanto povo de Deus, e nós queremos dizer a Ti, Senhor, no mesmo sentimento, no mesmo coração e de uma mesma forma, Pai, que nós desejamos ouvir-Te, Pai, mediante a Tua Escritura e mediante a exposição desse texto, nesta noite, Senhor. Senhor, nós queremos pedir a Ti, Pai, que o Teu Santo Espírito, Ele possa descortinar, Deus, os sentidos mais escondidos aqui neste texto, para que nós, Senhor, enquanto Teu povo, possamos sair dessas portas compreendedores daquilo que o Senhor vai estar expondo a esta congregação, a este recinto, ou a todos aqueles que nos assistem nessa noite. Senhor, diante de Ti, no estado de homem miserável, pó, ó Deus, assim nós estamos. Mas queremos Te agradecer, que embora sejamos vasos de barros, cada um de nós aqui, Pai, queremos Te agradecer, Senhor, porque habita o Santo Espírito de Deus nesses vasos de barro. E que, Senhor, que possamos, Paizinho querido, compreender mais uma vez, com muita clareza, a exposição do Senhor, do Espírito, Pai, para que a partir deste texto, a partir da compreensão, a partir do entendimento, Senhor, nós possamos ser instrumentos para fazer o Teu reino avançar, em nome de Jesus, amém. As narrativas presentes nos evangelhos nos trazem alguns encontros muito singulares. Singular porque eu quero dizer único, né? Nós sabemos, pelo menos segundo a garantia de alguns historiadores, que certamente Jesus tem muitos mais feitos do que o que nós lemos aqui. Todavia, são esses que nós temos como registro. E a partir desses é que nós temos a compreensão sobre Cristo, sobretudo a partir dos evangelhos, que trazem narrativas mais precisas sobre Jesus. Eu confesso à congregação que alguns encontros de Jesus são muito particulares para mim
na minha experiência de leitor, o de Nicodemos talvez seja o que mais me chama a atenção, o que mais me arrebata. Não é sobre esse que nós vamos expor nesta noite. É um encontro singular por quem Nicodemos era, quem ele representava, a posição religiosa que ele ocupava. E um homem da classe, do porte de Nicodemos, ter um encontro com Jesus naquele momento, naquele contexto. Sobretudo hoje, eu quero expor para a igreja, eu quero dialogar com a igreja acerca do encontro que a Bíblia traz aqui, uma apresentação sobre um jovem rico, né? Esse texto está presente em 3 evangelhos. Por uma questão didática, eu escolhi a passagem de Lucas. Didática porque eu vejo mais sucinta, didática também porque eu acho Lucas mais objetivo, mais preciso em algumas das suas colocações, das suas narrativas. Não que em Marcos e em Mateus não esteja o texto na essência, de forma alguma. Nós encontramos o texto lá da mesma forma também. E meus amados irmãos, este encontro de Jesus com o jovem rico se torna muito singular. Primeiro pela pergunta motivadora do diálogo. No verso 18 diz que certo homem de posição aqui, representando já a condição socioeconômica desse homem, desse jovem, que ele pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta do momento, essa é a pergunta que motiva o diálogo, que motiva tudo que nós vamos expor aqui. Essa é uma pergunta, sobretudo, intrigante, porque quando nós começamos a ler um pouco daquilo que o próprio jovem rico ele traz, daquilo que o próprio jovem rico apresenta para nós, nós até atentamos a certo ponto que seria uma pergunta meio que óbvia. Como um homem, como um jovem, como alguém que diz inclusive que conhece os mandamentos desde a juventude, que os observa. Observar aqui está no sentido de olhar com atenção, de ter um cuidado, de ter um zelo, de ter uma minúcia. Nós vamos para esse versículo daqui a pouco. Mas esse jovem, esse mesmo homem, que conhecia os mandamentos, que observava desde criança, que talvez veio do seio de uma família religiosa, de uma família que ensinou a Escritura, de uma família que talvez ensinou sobre Deus. Talvez do ponto de vista figurativo, esse jovem seja como eu e você, pertencente a uma congregação bíblica, que expõe a Escritura, que mostra os mandamentos, que apresenta a palavra, que mostra Cristo através da Escritura, que mostra Cristo através da própria palavra, tal como ela é. Mas talvez como esse jovem, a gente se apresenta nessa noite e talvez a gente diz para Cristo, ou talvez o nosso coração esteja com uma interrogação dizendo: Senhor, como eu tenho a vida eterna? Como posso ser salvo, Senhor? Como o Senhor pode me alcançar? Senhor, como posso eu ir para o céu, Senhor? Talvez seja a interrogação desse jovem, seja a nossa. A inquietação desse jovem seja a nossa. E essa pergunta que motiva todo o diálogo, ela é colocada por Cristo no verso 20, a partir de algumas colocações muito interessantes que Cristo traz. No verso 20: sabes os mandamentos, 2 pontos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Veja bem, Jesus apresenta em apenas um versículo, de modo muito figurativo falando, o pilar, Jamerson, dos mandamentos. Jesus traz aqui o adultério, traz aqui o homicídio, traz o furto, o falso testemunho, entendido como uma mentira, como uma difamação, e a honra ao pai e à mãe. Jesus traz aqui
o que talvez para muitos crentes é o suficiente para a salvação. O que há, meus amados irmãos, nesta mensagem, nesta breve narrativa aqui, é uma compreensão por parte de muitas pessoas hoje, que congregam em muitas igrejas, muitas delas igrejas bíblicas, que expõem a palavra, que apresentam a Cristo através da Escritura, igrejas pastoreadas por pastores bíblicos, mas muitos ainda parecem ter uma compreensão equivocada da salvação, do que é a salvação, do que é a vida eterna, do que é estar com Cristo após a morte física. E talvez muitos se colocam como santos, porque talvez nunca mataram, nunca roubaram, nunca adulteraram, e na compreensão deles honram pai e mãe. E talvez diante dessa compreensão, talvez se dizem como salvos. Mas pastor, eu não roubo, eu não mato. Só falta dizer, eu não peco. Olha o modelo de homem que eu sou, de mulher que eu sou. Eu tenho um exercício religioso. Eu respeito minha esposa. Eu nunca adulterei. Eu não furto. Eu não digo falso testemunho. Eu não mato. Eu nunca cometi um homicídio. Claro que aqui a compreensão do que Jesus apresenta de homicídio, de adultério, está enquanto parâmetro da lei. Então vai entrar nessa análise aqui. A gente sabe que no Novo Testamento, né, em algumas narrativas e algumas posições do próprio Cristo, a gente vê, meus amados irmãos, que o adultério, por exemplo, ele não se consolida apenas no aspecto físico, por exemplo. Mas aqui, Jesus está trazendo a questão como mandamento, como lei, como era entendido naquele contexto. E ele diz isso. Quando Cristo apresenta os mandamentos, ou diz sobre os mandamentos para esse jovem, o verso 21 diz que o jovem replica Jesus. Ele replica Jesus. E ele diz: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. O texto não nos apresenta em momento algum a idade, refere-se a ele como jovem, refere-se a ele. Claro que dentro do nosso imaginário social, nós imaginamos a imagem desse rapaz, como um rapaz novo, jovem. Mas é interessante que ele diz, desde a minha juventude, é como se ele dissesse, desde o início, desde talvez de quando eu era criança, desde quando eu ainda era muito jovem, eu tenho observado. O verbo aqui, observar, está no sentido de atentar, com olhar com atenção, estudar de forma esmiuçada. Observar aqui está nas minúcias. Isso eu observo. Isso é como se ele dissesse: isso, mestre, eu estudo desde a minha infância. Isso eu conheço. Eu sei os mandamentos. Eu conheço os mandamentos. Eu sei da palavra. Eu sei do que o Senhor está ensinando. Eu sei do que o Senhor está falando. Talvez na nossa compreensão hoje, e somos assim também como esse jovem. Quando talvez alguém pergunta para nós sobre a palavra, talvez quando pergunta sobre os mandamentos, sobre a Escritura de Cristo, e a gente diz: isso eu conheço, isso pastor, essa questão teológica eu entendo isso, eu compreendo, eu sei, porque desde cedo eu observo, eu estudo, eu estou ali, pastor, vendo a sua pregação, vendo o que você expõe, eu conheço sobre isso. Mas aí, meus amados irmãos, parece que isso não é suficiente. E aí isso é intrigante para nós. Isso é intrigante para nós, porque como que alguém, talvez com a teologia refinada, compreensível, tendo na verdade, o conhecimento na mente, como poderia essa pessoa ter dúvida da vida eterna? Como poderia essa pessoa ter dúvida da salvação? E ele diz: isso eu tenho observado desde a minha juventude. No verso 22,
quando o jovem rico ele replica Jesus, ele diz que conhece os mandamentos, que conhece sobre aquilo que Jesus está falando, e inclusive ele frisa que conhece há um bom tempo. No verso 22 nós temos a volta, a tréplica de Jesus. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Por enquanto até aqui. Meus amados irmãos, permita-me trazer novas possibilidades interpretativas deste versículo. Os amados irmãos me entenderão. Daquilo diante do que o texto nos permite analisar, é claro. Esse é um texto que certamente é muito associado à questão das riquezas físicas, sem dúvida alguma. O próprio texto, ele apresenta e ele diz que esse jovem era um jovem de posses. O título expressa isso, um jovem rico. E lá no final do diálogo, lá no verso 23, traz essa afirmação dizendo que esse jovem tinha muitas riquezas. É claro que ele também vai ser associado dessa forma e dessa maneira, e não há erro nisso. O que eu quero, junto com a amada igreja, é entender um pouco mais, de forma figurativa, das propriedades que nós temos, e que para nós são riquezas, mas que para Deus não é. E o que eu quero dizer com isso? É certo que a resposta de Jesus, ou a colocação de Jesus acerca das riquezas, vai muito mais além do que ela apenas ser rico. Mas o texto, através do texto, é possível que a gente perceba que muito mais do que apenas ser rico, parece que a riqueza, as propriedades e os bens estavam fincados no coração daquele jovem. O texto não traz isso. Talvez a conquista daquele jovem, a conquista das riquezas foi por uma herança. Talvez a conquista foi por árduo trabalho. Talvez ele enriqueceu por trabalhar muito, por se esforçar muito. E o sucesso dele foi tão grande que ele prosperou e conseguiu muitas propriedades e muitos bens. E na nossa carreira, na nossa dinâmica de vida secular, social, de trabalho, de conquista, acadêmica e muitas outras, nós talvez também sofremos muito para conquistarmos muitas coisas que desejamos e queremos. Mas aí esse texto aqui, ele dialoga com um texto em Mateus, quando diz que onde está o tesouro, ali está o teu coração. E as propriedades desse homem impediu este homem, neste momento, de ter um encontro vívido, sincero com Cristo. Interessante que no momento que ele diz: vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, ele diz depois: vem e segue-me. Muito interessante essa colocação de Jesus, mas muito interessante mesmo, porque de forma figurativa a gente começa a pensar quais são as propriedades, quais são as riquezas, quais são os vícios, os pecados, os tesouros que nos impedem de um encontro vívido com Cristo. Desse homem eram as propriedades. Talvez de muitos seja um vício, talvez de muitos seja um pecado que ele não conseguiu abandonar, que não conseguiu deixar ainda. E aí, a palavra de Cristo, a expressão de Cristo, quando ele diz: olhe,
você observa os mandamentos, você estuda os mandamentos, você está numa igreja bíblica, você está com um pastor bíblico, mas ainda te falta uma coisa, porque ainda te falta algo que impede de chegar até mim, algo de ter uma experiência fluida, vívida comigo. E é nesse sentido que eu quero pensar com a igreja quais são essas riquezas e estes tesouros que estão cravados no nosso coração. É muito interessante que quando Cristo ele diz: vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás tesouro nos céus. Mas é muito interessante como esse diálogo aqui, ele traz, não precisa abrir, eu vou apenas ler o versículo, quando ele dialoga aqui com Mateus 6, versículo 20, quando diz: mas ajuntai-vos para vós outros tesouros no céu, onde traça e ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estará o teu tesouro, aí estará o teu coração. E nesse sentido, e nessa perspectiva, é possível que a gente se inquiete enquanto cristão, enquanto servo de Deus, em quais são as propriedades, as riquezas que estão cravadas no nosso coração, que inclusive impedem, quando Jesus diz: vem, depois que tu venderes essa propriedade, depois que tu venderes isso, vem e segue-me, vem, acompanha-me, depois que desfazeres disso. Porque no teu coração, essa propriedade é objeto de idolatria. Porque no teu coração, essa propriedade, essa riqueza, esse vício, esse sentimento, essa idolatria que você tem, por algo, por alguma coisa, que está o teu coração, e isso é o teu tesouro, isso impede que você siga-me. Porque você vem à igreja, você entende os mandamentos, conhece os mandamentos, você escuta a palavra, escuta a escritura, congrega numa igreja, você canta, você faz parte de uma congregação cristã, mas você não segue a Cristo, porque o teu coração tem outras propriedades, tem outros tesouros, tem outras riquezas. Nós estamos na igreja, falando de Cristo, ouvindo Cristo, pregando a Cristo, mas não passamos às vezes de um jovem rico, que o tesouro que está no coração, que é objeto de idolatria, não me deixa seguir a Cristo, me impede de ser discípulo de Cristo. E essa compreensão, ela é muito importante para os tempos que nos cercam. Esse jovem rico nos recorda até certo passo, até certo ponto, a classe talvez mais combatida por Cristo durante os seus diálogos e os seus discursos, que são a classe dos fariseus. Homens conhecedores da lei, religiosos, homens que conheciam desde a infância os mandamentos, a escritura, conheciam a palavra, respeitados pela sociedade, mas que não passavam de sepulcros caiados. E a religiosidade desse jovem não torna esse jovem salvo. Não é condição para a vida eterna. Não é. Não é. Não é. Porque para ele ainda faltava uma coisa. E certamente, pelo menos nós podemos tomar isso como premissa
a partir da leitura do texto, a partir da compreensão e das interpretações que o texto nos permite, que Jesus não falaria dessas propriedades se elas não estivessem no coração desse homem. Após isso, no verso 23, o narrador coloca: mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Ouvindo estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. É muito interessante em compreender neste texto, compreender essa breve narrativa, o significado de riqueza, de ser rico, de ser próspero. É óbvio, mais uma vez, que o texto aqui faz uma referência direta à riqueza física, patrimonial, de bens, de valor. Mas certamente, meus amados irmãos, a riqueza dos homens não é a riqueza de Deus. Não é a riqueza de Deus. E eu começo a pensar de quantos ídolos o nosso coração fabrica, de quantos e quantos ídolos o nosso coração toma posse, de quantas propriedades que ao longo da vida o nosso coração compra. A propriedade às vezes de um partido político, a propriedade de um clube futebolístico, a propriedade de um amor carnal, de um amor humano, a propriedade de um trabalho, de uma profissão, e o nosso coração vai adquirindo propriedades e mais propriedades, e o nosso coração torna-se um coração idólatra, torna-se um coração em que respira por aquilo, ama aquilo, vive por aquilo, e a boca e os lábios que professam a Cristo, e os lábios que professam a Deus, não refere-se a um coração idólatra, cheio de riquezas, de tesouros e de propriedades. Talvez seja nós, nessa noite, como esse jovem, conhecedor dos mandamentos, conhecedor da Escritura, conhecedor da palavra, ensinado da forma correta, conhecendo a Cristo pela Escritura tal como ela expõe, mas ainda faltando uma coisa, faltando um coração voluntarioso, um coração que não é repleto de ídolos, um coração que não tem como objeto de idolatria o homem, ou uma instituição, ou um partido, mas tem como objeto de adoração a Cristo. Para finalizar essa breve exposição, muito breve, diante desse diálogo e diante de algumas dessas inquietações que o texto nos permite analisar, discutirmos, eu quero encerrar dizendo que talvez nunca em toda a geração, desde o surgimento da igreja, desde a pregação da palavra do Evangelho, por Jesus Cristo, até a igreja dos apóstolos, até a configuração de igreja de Cristo que nós temos hoje no século 21. De todas as gerações que passaram, que pregaram o Evangelho, que foram ensinadas pela palavra, talvez nunca precisou-se combater tanto a religiosidade dentro das igrejas. O crente que conhece o mandamento, mas que não tem um coração voluntarioso, piedoso, o crente que tem o exercício da religiosidade, do templo, da igreja, da instituição, mas não é vinculado a Cristo, não é seguidor de Cristo, não é adorador de Cristo, não é discípulo de Cristo. Porque os tempos que nos cercam, eles são maus.
Da mesma forma, e da mesma maneira que no deserto, o próprio povo de Deus levantou um bezerro de ouro como centro de idolatria e adoração, parece que o povo ainda no século 21 continua levantando bezerros de ouro para adoração. Porque só pela palavra e por o próprio Cristo não é suficiente mais. Não é suficiente mais. E o mundo onde jaz a idolatria, um mundo empanturrado por mídias e referências em redes sociais, famosos, pessoas que arrastam milhões de seguidores todos os dias, com vídeos, com postagens, com influências. E a igreja de Cristo, empanturrada de influências pela internet, segue a tantos cantores, esportistas, políticos, partidos, ideologias, mas não consegue, não tem capacidade de ser seguidora de Cristo plenamente Cristo, Cristo da palavra, Cristo, o próprio Cristo, não consegue, ela não tem essa capacidade mais. E é este o mundo que nós temos, empanturrado de mídia, empanturrado de redes, de influências, de youtubers, de pessoas que são sucesso, e que a igreja de Cristo ocupa um tempo significativo, seguindo, compartilhando, vendo, acreditando. Eu acredito, pastor, eu sigo aquele homem, eu acredito no que ele diz, mas o Cristo, o próprio, o maior, aquele que é o digno de ser seguido, de ser um discípulo, esse a igreja não segue. A igreja não consegue olhar para Cristo. A igreja, talvez se Cristo tivesse numa plataforma de Instagram, Cristo era seguido, talvez ele fosse seguido, talvez ele fosse entendido, talvez ele tivesse discípulos e seguidores. Talvez se Cristo tivesse um canal no YouTube, muitos veriam ele, muitos iriam querer. Pronto, Cristo está no canal do YouTube, pastor, eu vou ouvir ele agora eu vou, porque ele está no YouTube. Mas como Cristo, ele só está na palavra, na escritura e na boca daqueles que professam a ele, Cristo não é ouvido, Cristo não é seguido, Cristo não é entendido. É este um ponto que a igreja está no século 21. A igreja está neste ponto, a igreja está dessa forma. E quando Cristo diz para o jovem: vem, depois que vender essa propriedade, venda a igreja essa propriedade, venda, Leandro, esse tesouro, venda essa propriedade. O que é essa propriedade no coração? É o quê? É uma instituição, é um homem, é um partido, é um clube. Venda ele, porque se você não vender essa propriedade, você não poderá seguir a Cristo. O que é essa propriedade? Leandro, venda essa propriedade, se desfaça dela, se desfaça dessa propriedade, porque ela é objeto de idolatria, ela é um tesouro para você. Desfaça dela. Desfaça dela. Ela é uma propriedade, Leandro. Ela é uma propriedade. Mas tem que desfazer dela, porque não adianta. Não adianta estar aqui, ouvir o sermão, conhecer mandamento, ser religioso, fazer parte de uma congregação cristã, se ainda o nosso coração, ele tem um objeto de idolatria. Não adianta. Não adianta. E aí Cristo diz para ele: depois que você vender, você vem. Mas é muito interessante a colocação de Jesus. Ele poderia dizer, pastor Rony, só vem. Ele poderia só usar o verbo vir. Mas ele diz vem. E segue-me. E um termo no português que indica adição, soma.
não adianta vir, se não for para ser seguidor, discípulo, andar com Cristo. E eu acho muito interessante esse vem e segue-me, porque em muitos trechos dos evangelhos, tinha multidões de pessoas atrás de Jesus. Multidões de pessoas, não de discípulos. Não de discípulos. Para encerrar, Jesus fez um convite a esse jovem para a vida eterna. Jesus fez um convite a esse jovem para que esse jovem fosse um discípulo de Cristo. O verbo seguir, acompanhar, estar com Ele, estar junto. O convite de Jesus foi para discípulos. Quando Jesus, ele sobe no púlpito de uma igreja, pela compreensão de fé, eu entendo plenamente que a pregação é Cristo que faz para a igreja. É Cristo que faz. Se dentro da compreensão divina de Cristo, essa palavra teria que ser pregada a esta congregação, a este público e aos que nos ouvem, na data de 29 de setembro do ano de 2020, eu não precisava nascer, eu não precisava existir. Cristo pregaria essa palavra, nem que as pedras, nem que os azulejos dessa igreja clamassem aqui, mas esta mensagem seria pregada. Então é Cristo que sobe no púlpito. Quando Cristo sobe no púlpito, Ele convida discípulos, Ele convida homens e mulheres para andarem com Ele, para estarem junto com Ele. Ele não convida meros seguidores, ou meros, Jesus não convida números para encher igreja, Jesus não convida público para lotar recinto, Ele convida discípulos, Ele convida mulheres e homens, vem e segue-me, vem e segue-me. É isso que Ele está dizendo, é isso que Cristo prega para nós no século 21. O mundo é apaixonado, o mundo jaz na paixão pelas plataformas digitais e de ser seguidoras de homens, de famosos, de artistas. Cristo clama para que sejamos seguidores dEle. É essa a diferença de Cristo para este mundo.